Rogério Dias. Um pássaro eternamente a voar. Rogério José de Moura e Dias nasceu na cidade de Jacarezinho, norte pioneiro do Paraná, no ano de 1945. Pintor, desenhista, gravador, escultor, design gráfico, cartunista, ator, decorador, ilustrador. Autodidata, sua trajetória artística tem sido uma soma de anos de paciente e incessante pesquisa. Chegou a Curitiba na década de 60, dono de um processo nativo muito à frente do seu tempo, demonstrou sempre a sua genialidade em tudo aquilo que fez. Em publicidade, trabalhou como diretor de arte, fotógrafo, designer. No teatro, como ator, cenógrafo e designer de cartazes. No cinema, como ator. Em jornais, como ilustrador e cartunista. Na década de 80, começa a retratar naturezas mortas, sempre associadas com pássaros. Os pássaros passam a ser recorrentes em sua obra, até se tornarem um elemento central. Em 84, cria painéis para a promoção Arte na Rua, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Em 93, criou o painel 300 Gralhas, especialmente para os 300 anos da cidade de Curitiba. É um dos raros artistas paranaenses inquietos depois do Poti. Na verdade, o Paraná pós-Dalton Trevisan, pós-Poti, o Paraná da modernidade, tem muito poucos artistas da dimensão do nosso grande Rogério Dias. Vejam só, mais do que eu, fala por mim a sua obra. Estão aqui as minhas 300 gralhas, as nossas 300 gralhas. Digo minhas porque fui eu que pedi a ele que as fizesse quando a cidade fez 300 anos. As 300 gralhas de Curitiba foi um pedido do prefeito Rafael Greca de quantos anos atrás? Alguns anos atrás, antes dele assumir a prefeitura, ele passou na Caiaca e pediu lá para o Jorge Carlos, sabe, para que ele fizesse lá um pedido para mim, para que eu fizesse as 300 gralhas. Não levei muito a sério, não. Falei assim, acho que ele está brincando esse negócio de 300 gralhas. Acho que eu não vou fazer esse negócio, não. Acho que não dá muito trabalho fazer 300 gralhas e tal, né? Não são poucos os visitantes internacionais que, vindo à sede da prefeitura no Palácio 29 de Março, se regozijam com essas 300 gralhas. E até eu, que inventei o quadro para a prefeitura, fiquei com inveja de não tê-lo para mim. E depois de vê-lo pronto, pedi para o Rogério me pintar um menorzinho. E ele me deu um com 77 gralhas que eu guardo no meu coração e na minha casa. Em 94, realiza o projeto para um painel de azulejos de 50 metros. Painel Rio Iguaçu, inaugurado em 1996 em Curitiba. Realizou diversas exposições individuais e coletivas. Participou e foi premiado em salões de artes plásticas. É um dos artistas mais premiados do Salão de Arte do Paraná. Com clareza e ao mesmo tempo irreverência, sua arte derruba regras, se tornando lúdica, singela, livre, genial. É considerado pela crítica um dos maiores e mais completos artistas contemporâneos do Brasil. Sobre Rogério Dias, Paulo Leminski escreveu: Rogério era um menino levado que passava o dia inteiro armando arapucas para apanhar passarinhos. A mãe dele dizia: venha já para dentro. Ele dizia: já vou.
Já vou, mãe! E continuava montando as suas armadilhas para pegar passarinhos. Cada dia ele pegava um. Coleiros, sanhaços, sabiás, canários e até uma curruíra ele pegou um dia. A casa dele vivia cheia de gaiolas com todos os tipos de passarinhos. A mãe não gostava. O pai ficava olhando meio assim. E de manhã era aquele escândalo, aquela passarinhada toda cantando, cada um o hino do seu time, ninguém se entendendo. Mas o Rogério entendia. Ele ficava horas olhando para os passarinhos, para aqueles olhos espantados que todo passarinho tem, olho de aviador na tempestade. O pulinho do poleiro para a tigela de arroz e alpiste. Aquele jeitinho doce de bicar debaixo da asa, como quem vai mergulhar para dentro de si mesmo. A picardia de toureiro ao levantar o pescoço para dizer um piu-piu qualquer. Aquelas coisas rápidas e incompreensíveis que todo passarinho faz. Um dia, as portas das gaiolas se abriram e todos os passarinhos voaram, se dissolvendo no azul. Rogério ficou muito triste. Pegou um lápis e começou a desenhar tudo o que ele tinha aprendido com os passarinhos. Hoje, o Rogério faz muitas coisas, mas ninguém desenha feito um passarinho e nem ele. Isabel Furini, poeta paranaense, escreveu um poema para crianças e Rogério Dias ilustrou. O palhaço maneco dança como um boneco. O palhaço é narigudo e também é orelhudo. Ele tem um barrigão muito maior que um caminhão. Ele tem um cabeção do tamanho de um avião. O palhaço usa um chapéu que é muito, muito pequeno. O maneco está em pé e tem pássaros perto dos pés. Esse palhaço engraçado é uma imagem de um quadro. Nereide Michel fala sobre Rogério Dias e do livro que a jornalista Adélia Maria Lopes escreveu. As aves de Rogério Dias pousaram delicadamente nas páginas de um livro, sem perder a expressividade de um voo de asas liberadas às brisas. Presenças obrigatórias na obra de um dos pintores paranaenses com maior identificação com a sua temática. Elas não poderiam ficar ausentes nem do título e nem da imagem ilustrativa da capa da obra que registra a vida e arte de Rogério Dias. O texto, assinado pela jornalista Adélia Lopes, segue: haja investigação e indignação. Passos miúdos e graúdos do personagem retratado em Ave, Rogério. O livro, lançado num domingo, o último de fevereiro de 2013, no Solar do Rosário, conta que o artista dos pássaros nasceu em Jacarezinho, em casa com quintal que abrigava uma gralha azul. Chega a Curitiba em 1965 e começa a viver novas experimentações. Aos poucos se deixa levar por voos que faziam tirar os pés do chão, e não exclusivamente os seus. É só buscar nas páginas do livro a trajetória de quem muitos consideram, com bons motivos, tratar-se de um dos nossos pintores mais pop. Pop é a abreviatura de popular. No caso de Rogério, isso não significa, mas poderia significar perseguição sem trégua de fãs pelas ruas da cidade. Mas por transitar também em um setor de forte apelo popular à moda. O seu jeito de dar formas e cores às aves atraiu o artista para um meio fashion.
pássaros com a sua assinatura estamparam uma coleção de Lagoon, marca paranaense de praia, mostrada na 4ª edição do Curitiba Fashion Art. Aliás, a moda já é uma conhecida sua de longa data. Já customizou retalhos de brim que colou na parede do quarto de bebê de Guilherme, filho nascido em 1980. E, num certo dia, escreve Adélia Maria Lopes, seu olhar foi atiçado pelos tecidos expostos nas vitrines das casas pernambucanas. Seria da Praça Tiradentes? Cujos desenhos se repetiam. Uma inspiração para um novo modo de trabalhar, que não poderia ser a de um copiador, mas de um artista que subverteu motivos monótonos, dando vida a tiras ágeis, onde aves ora se bicam, ora se distanciam, sem perder o equilíbrio que comove. Esta convivência com o universo da moda lhe deu naturalidade para que a chegada da ave seja acompanhada de outros produtos alusivos à sua obra, como camisetas e almofadas. Uma aproximação louvável com um público não afeito às intimidades culturais, mas que pode sim se deixar levar de outras maneiras por seus voos, entendendo assim a importância de ter a arte onipresente no seu cotidiano. Muitos outros ilustres curitibanos falaram sobre Rogério Dias. Eloy Zanetti, publicitário. Os que eu conheço, um dos mais sensíveis, um dos mais completos, um dos mais autênticos, uma pessoa que não transige com a arte, este é o Rogério Dias. Geraldo Leão, artista plástico. Me baseio na história da arte, né? Daí o Rogério entra, porque ele faz parte da história da minha vida, inclusive, né? Porque eu conheço o Rogério desde adolescente, ele sempre foi uma pessoa influente para mim, por causa do comportamento e por causa do talento dele, por causa da não aceitação de facilidades, né, econômicas, ou artísticas, ou críticas, né, ou soluções fáceis, formais, né, e por causa do talento dele mesmo. O trabalho dele tem uma dinâmica que é pessoal, que é própria. Então, nesse ponto, que eu acho que ele não deixa o trabalho dele ser determinado por circunstâncias externas, né? Quer dizer, daí, uma vez que o trabalho é aceito ou não, isso é outro problema. Se for aceito, melhor, né? Se der dinheiro, melhor. Mas não é determinante, isso que é respeitável, né? Luiz Retamoso, artista plástico. Se você me perguntar quem é o Rogério Dias, você me perguntar quem é o Rogério Dias, se você me perguntar quem é o Rogério Dias, se você me perguntar quem é o Rogério Dias, eu diria o seguinte: o Rogério Dias é um senhor careca, com um pouco do chumaço de cabelo atrás assim, muito magro, muito pançudo, bracinho fininho e cansado, os bracinhos cansados, aquele cara está com o braço cansado, bom baixudo, o pé dele é pequeno, não aparece, e depois que ele passar pela gente, toda vez que ele passar pela gente, ele deixa a sensação de que passou por ali uma casinha de João de Barro com um Joãozinho de Barro lá dentro. Então esse João de Barro e o João de Barro que é meu vizinho aí, que é o Rogério Dias. Essa é a homenagem ao Rogério Dias. Leila Punhalone, escritora e poeta. O Rogério sempre me passa, até hoje ele me surpreende na obra dele. Tem um segredo sempre a revelar. Eu senti assim, não posso te precisar o sentimento de uma obra, mas a coisa da ousadia dele, das esculturas que ele fez, de improvisar com os materiais, de utilizar um pano e daquilo sair uma coisa nova e ele comunicar diretamente, não só com os artistas, mas com um público mais amplo. Eu me atraí pela obra dele pela questão também da amplitude que ela dá para o espectador. A obra do Rogério não dificulta as coisas, mas faz a gente pensar que mistério é esse. Por sempre voar livre, num espaço criado com amor, luta e dedicação, Rogério Dias, estas palmas são para você.